Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada emocionante e hipotética. Uma pergunta que ecoa no coração de milhões de fãs de automobilismo há 30 anos. E se Ayrton Senna não tivesse morrido naquele trágico 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, o que teria acontecido na Fórmula 1 e na vida do nosso ídolo? Vamos explorar juntos esse universo alternativo. Primeiro, vamos analisar a temporada de 1994. Senna havia acabado de se mudar para a Williams, a equipe dominante da época. No entanto, o início foi turbulento. O carro, o FW16, era instável e difícil de guiar sem as ajudas eletrônicas que haviam sido banidas naquele ano. Nas duas primeiras corridas, no Brasil e no Japão, Senna fez a pole position, mas abandonou em ambas. Michael Schumacher, com sua Benetton, venceu as duas e já abria uma vantagem considerável no campeonato. Se Senna tivesse sobrevivido ao acidente em Imola, mesmo que ficasse fora de algumas corridas para se recuperar, a dinâmica daquele ano seria completamente diferente. A Williams, chocada pelo quase desastre, certamente aceleraria o desenvolvimento do carro. Com Senna de volta, a equipe teria o melhor piloto do grid para extrair o máximo do potencial do FW16B, a versão melhorada que Damon Hill usou para lutar pelo título até o fim. A batalha entre Senna e Schumacher, que já era intensa, se tornaria épica. Schumacher era um talento emergente, faminto por sucesso, enquanto Senna era o mestre consagrado. Teríamos duelos memoráveis, pista a pista. A pressão sobre Schumacher seria imensa, e talvez algumas das controvérsias que marcaram sua carreira tivessem um desfecho diferente com a presença de Senna no grid. Quem venceria em 1994? É difícil dizer, mas a disputa seria uma das maiores da história, provavelmente decidida na última corrida em Adelaide. A experiência e a genialidade de Senna poderiam ter sido o fator decisivo para conquistar o tetracampeonato. E em 1995, a Williams continuou a ser uma força dominante e com Senna totalmente adaptado à equipe. É quase certo que ele seria o grande favorito ao título. Ele provavelmente conquistaria seu 5º campeonato mundial, superando o recorde de Juan Manuel Fangio e se igualando anos mais tarde ao próprio Schumacher. A rivalidade entre eles definiria a segunda metade da década de 90. A ascensão de pilotos como Jacques Villeneuve e Mika Häkkinen também seria vista sob outra luz. Villeneuve, campeão em 1997 pela Williams, talvez tivesse que esperar sua vez ou competir diretamente com Senna dentro da mesma equipe, um desafio monumental. Häkkinen, que foi companheiro de Senna na McLaren em 1993, teria no brasileiro seu maior rival na luta pelos títulos de 1998 e 1999. Imagina só as batalhas entre Senna, na Williams ou talvez numa Ferrari, e Häkkinen, na McLaren. Seria espetacular. Falando em Ferrari, esse é um capítulo à parte. É sabido que Senna tinha o sonho de correr pela equipe de Maranello. Em 1994, a Ferrari estava se reestruturando sob a liderança de Jean Todt. Com a chegada de Schumacher em 1996, a equipe iniciou sua era mais vitoriosa. Mas e se Senna tivesse ido para lá? Muitos acreditam que, após conquistar mais títulos com a Williams, Senna buscaria o desafio final de levar a Ferrari de volta ao topo. Ele poderia ter se mudado para Maranello por volta de 1996 ou 1997. Com o talento de Senna e a estrutura que estava sendo montada por Jean Todt, Ross Brawn e Rory Byrne, o renascimento da Ferrari poderia ter acontecido ainda mais cedo. Senna, vestindo o macacão vermelho, conquistando o título que a equipe não via desde 1979, seria a coroação definitiva de sua carreira. Nesse cenário, o que aconteceria com Michael Schumacher? Talvez ele permanecesse na Benetton por mais tempo ou buscasse outra equipe como a McLaren. A história da Fórmula 1 seria reescrita. O recorde de 7 títulos de Schumacher talvez nunca tivesse sido alcançado, pois Senna estaria lá para desafiá-lo diretamente, possivelmente chegando ao seu 6º ou 7º título antes de se aposentar. E quando Senna se aposentaria? Ele sempre foi um piloto movido por desafios. É provável que ele corresse até o final dos anos 90 ou início dos anos 2000, encerrando sua carreira no auge, talvez após conquistar um último título pela Ferrari. Sua aposentadoria seria um evento global. Uma celebração de uma carreira lendária. Fora das pistas, o impacto de Senna seria ainda maior. Ele já era um herói nacional, mas com mais anos de vida e sucesso, sua influência transcenderia o esporte. O Instituto Ayrton Senna, que sua irmã Viviane brilhantemente levou adiante, teria o próprio Ayrton como seu principal embaixador. Sua voz em prol da educação no Brasil seria ainda mais poderosa. Ele poderia ter se tornado uma figura como Pelé,
um embaixador global do Brasil, usando sua fama para promover causas sociais e inspirar milhões de jovens. Ele teria visto o crescimento de seus sobrinhos, Bruno e Bianca, e talvez tivesse tido seus próprios filhos. Veríamos um Senna mais maduro, compartilhando sua sabedoria e experiência com novas gerações de pilotos. Ele seria uma presença constante nos paddocks, um conselheiro, uma lenda viva. Pilotos brasileiros que vieram depois dele, como Rubens Barrichello e Felipe Massa, teriam em Senna um mentor e um apoio inestimável em suas carreiras na Europa. Talvez, com a ajuda de Senna, o Brasil tivesse encontrado seu próximo campeão mundial mais cedo. A segurança na Fórmula 1 também teria evoluído, mas talvez de uma forma diferente. A morte de Senna e de Roland Ratzenberger naquele fim de semana foi um catalisador para mudanças drásticas que tornaram o esporte imensamente mais seguro. Se Senna tivesse sobrevivido, ele certamente lideraria a luta por mais segurança, usando sua influência para pressionar a FIA e as equipes. As mudanças viriam, mas talvez o choque que impulsionou a revolução na segurança não tivesse sido tão brutal. Ayrton Senna não era apenas um piloto, ele era um símbolo de determinação, perfeccionismo e paixão. Sua ausência deixou um vazio que nunca foi preenchido. Imaginar esse "e se" é um exercício agridoce. Por um lado, nos permite sonhar com mais vitórias, mais títulos e mais momentos de genialidade. Por outro, nos lembra da imensa perda que sua partida representou para o esporte e para o Brasil. Sua lenda permanece intacta e eterna. Não apenas pelos títulos que conquistou, mas pela forma como os conquistou e pela pessoa que ele era. Aquele 1º de maio de 1994 mudou a Fórmula 1 para sempre, mas o legado de Ayrton Senna do Brasil continua a inspirar e emocionar a todos nós. 30 anos depois, ele nos ensinou a nunca desistir de nossos sonhos e a sempre dar o nosso melhor. E essa é uma lição que transcende qualquer pista de corrida. Se você gostou dessa viagem no tempo e se emocionou ao relembrar a trajetória do nosso eterno campeão, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. E se você é novo por aqui e quer mais conteúdos como este, sobre a história do automobilismo e seus grandes heróis, clique no botão de se inscrever para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima!